Rogeriana, olhava para aquilo, levantava o braço. E o senhor ou a senhora dizia, o senhor quer dizer alguma coisa? Isto no meio de 100. Quero. Olha, eu ainda não fiz pergunta nenhuma, o senhor já está para aí a dar respostas. Foi logo. Eu quero que me fale, por exemplo, e dizia o que eu queria. E ele olhava para mim como quem visse um extraterrestre. E dizia assim, o senhor quer saber isso porquê? Eu explicava. E ele dizia, mas é que eu não vim preparado para falar sobre isso. Aí não? Então com licença. Ia-me embora. E já era conhecido, era nos hotéis. Quando eu chegava a essas formações, porque a minha atitude, a minha cultura não passa por aí. Porque eu também ouço a pergunta para depois dar a resposta. Não antecipo a resposta à pergunta que eu não conheço. E quando eu chegava às ações de formações seguintes, quando esse professor que vinha, lá um doutor qualquer, entrava na sala, abria uma folha, eu já sabia o que ele dizia. Quem é um senhor chamado José Pacheco, da Escola da Ponte? Eu levantava e ele dizia, pode sair. E eu ia para o hall do hotel, já era conhecido, trazia-me um copinho de vinho tinto, eu ia lendo, li os livros todos que eu quis, cá fora. Porquê é que eu ia lá para dentro ouvir aquilo que eu já sabia? Perder tempo? A aula é impossível. A aula é uma abstração. Continuando. Perguntas? Oi, professor. Eu tenho tido bastante contato com a Escola Amorim Lima. Bastante não, eu tenho tido algum contato. Pelo que o senhor falou, eu tenho visto algumas semelhanças com a Escola Amorim Lima, com a Escola da Ponte, mas eles têm o costume de enfatizar que eles não são uma cópia da Escola da Ponte. Tenho conversado bastante com a Ana Cristina e tudo, fui ver bastante a dinâmica da escola. Eu achava legal se o senhor falasse alguma coisa e enfatizasse as diferenças, porque eu acredito que o senhor deve saber mais do que eu. Eu acho muito interessante o projeto. É tão contrastante com o sistema educacional municipal de São Paulo, que você chega lá e você fica, nossa, que loucura. Né? Só uma coisa que na tua pergunta que eu vou contestar. Deve saber mais do que eu. Eu não sei mais do que tu. Não sei mesmo. Há bocadinho eu falava com as crianças, expliquei-lhe que os adultos não sabem mais que as crianças, sabem menos. Eu posso explicar. E depois respondo à tua pergunta. É uma historinha que está num dos livros que eu falei há pouco. Um dia numa escola houve um professor que disse, eu ensino porque eu sei mais que os meus alunos. E eu contei-lhe a anedota do Watson. Devem saber. Não sabem? Foi assim. Uma vez um menino perguntou ao pai, pai, é verdade que os pais sabem mais que os filhos? E o pai disse, com certeza, eu sei mais do que tu, eu sou adulto, aprendi muita coisa e tu não sabes. E ele respondeu para o pai, então se é verdade, quem foi que inventou a máquina a vapor? Foi o Watson ou foi o pai do Watson? Bom, a moral da história, das histórias para o meu neto Marcos, é que o meu neto Marcos conduziu-me ou reconduziu-me a lugares e tempos através do olhar dele e que eu nunca conheceria se não o seguisse. Um dia, eu já respondo, estava sentado escrevendo no computador uma das histórias e observando o meu neto Marcos. E o meu neto Marcos, de repente, fixou o olhar no horizonte. Portanto, o meu escritório em Portugal está aberto assim, um grande vidro e dá para umas montanhas. E ele fixou. E eu pus-me à altura dele, tentando perceber o que ele estava a ver. Reparei que era uma paisagem que eu me habituei a ver 20 e tal anos seguidos. Eu não conhecia a paisagem. Quando eu comecei a olhar na direção que ele estava a olhar, eu compreendi que aquela curva de montanha que eu vi ao longe não era uma montanha, eram 3 montanhas sucessivas. Pela tonalidade do verde, eu descobri isso que não descobri durante 20 e tal anos. E depois descobri muito mais coisas que não vale agora. É muito importante fazer essas releituras. Em relação a Amorim Lima. A Amorim Lima é a única das 34 escolas que eu estou a acompanhar no Brasil que é conhecida. As outras 33, felizmente, ainda não são. Ainda bem que a Amorim Lima diz que não tem nada a ver com a Pontes. É ótimo. Ainda bem. Quando me dizem, nós estamos a fazer como na Pontes. Eu digo, estamos. Nunca mais apareço lá.
Modas pedagógicas, fujo delas. Imitações, clonagem, não quero. Agora, que a Ana foi à ponte há 4 anos, ou lá que foi, e trouxe de lá contributos para a sua escola, ela sabe que foi. A Ana Siqueira, a diretora, não é? Esteve em minha casa, ficou lá. Mas não é a ponte, é a Amorim Lima, que é um pequeno milagre em Butantã, com muitos defeitos e já com alguma degradação. Mas isso depois eu vou lá um dia destes para conversar com o Gilberto, Franchetta, aquela gente toda. Já prometi, eu vou lá muitas vezes. Não tantas quanto eles querem, porque eu não quero estar lá muito tempo. Quero que eles vão. Uma árvore não cresce à sombra de outra árvore, não é? E, portanto, eu quero que eles vão. Mas vou lá quando eles precisam. Há muita coisa que eu não concordo no que eles fazem. E não concordei que eles se dessem a conhecer. Nunca lhes perdoei e já lhes disse. Uma escola que esteja a fazer algo diferente tem que ser clandestina durante 10 anos. É o mínimo. Quando toma visibilidade pública, arrisca-se a desaparecer. Porque o maior aliado dos professores é o outro professor. O maior inimigo dos professores que fazem diferente é o outro professor. Eu sei do que falo. Temo muito pela Amorim Lima, porque eles cresceram rapidamente. Eles já estão com 800 e tal alunos dentro do projeto. 800 e tal em 2 anos e meio. É uma loucura. Ou melhor, é uma competência que eles têm. Eu não tive. Ao fim de 2 anos e meio, nós estávamos ainda com 90. 3 professores, 90 alunos. Portanto, a Amorim não é a ponte, ainda bem que não é. É a única que é conhecida. Há muitas que eu desconheço. Se houver alguém aí que esteja a fazer coisas diferentes para melhor, seja lá o que for, com série ou sem série, com aula ou sem aula, com horário ou sem horário, não me interessa. Se estiverem a fazer coisas melhores, convidai-me que eu vou lá. Quero conhecer, quero aprender. E olhai, se tendes algumas ideias feitas sobre o que eu estou a dizer, eu vou dizer algo que vos pode surpreender. Quando me dizem, pois, inovação, o ensino tradicional não presta, o melhor método é este. Eu digo, meus amigos, quero lá saber da divisão entre tradicional e inovador, quero lá saber dos nomes que dão às coisas. Então qual é o melhor método? Eu respondo, o melhor método é o que resulta, ponto final. Quero lá saber do nome que tem. É isto. Se tem turma, não me interessa. Por exemplo, meu filho, um dos meus filhos, é professor. Outro, ninguém é perfeito. Eu disse há pouco que havia várias imperfeições. Falhei, pronto. Ele foi para professor de matemática do vestibular, que é uma coisa que eu contesto, e ele prepara para o vestibular. Maravilha. Outro defeito meu, eu fui prefeito da minha cidade. Teria de te explicar porquê. Se quiseres, eu explico. Se não quiseres, não explico. Tem a ver com a ponte. Mas pronto, já respondi. Mais perguntas? Acho eu que respondi. Senão... Como é o processo de aprendizagem no barracão da ponte, com todas as séries em conjunto? Como que é isso? Como é? Não há um modo único. Há modos. Uma criança que saiba o que quer, que seja autónoma, responsável, solidária, ela escolhe o que quer aprender, com quem, quando e como. Se uma criança ou jovem chega de outra escola sem saber o que é liberdade, confundindo a liberdade da ponte com libertinagem e licenciosidade, ela faz o que eu lhe mando. A autoridade. Porque não é o faz de conta da liberdade. Quando uma criança é autónoma, ela faz perguntas. Por exemplo, professor, o cristal de quartzo é um ser vivo? Como eles nos ensinam. E eu respondi, não, é um ser não vivo. E a criança pergunta, então se é um ser não vivo, como é que o professor diz que é um ser vivo? Eu respondi, é um ser que nasce, cresce, alimenta-se, reproduz-se e morre. É essa a definição que está nos manuais. E o aluno disse-me, professor, mas o quartzo nasceu. Nasceu. Há trilhões de anos, numa era geológica qualquer. Reproduziu-se. Que eu vi os cristais de quartzo. Reproduziu-se. E morre. Quando deixar de ter força, energia, o relógio para. Quando ele morrer.
Então o cristal de quartzo é um ser vivo. E eu caí em mim e disse, lá estou eu. Aproveito para dizer, na Ponte, todos os professores são especialistas. E como eu não era especialista em geologia ou em ciências, eu respondi erradamente, pensando que estava correto. O aluno, no final do processo de descoberta, metodologia, trabalho de projeto, técnica, solução de problemas, portfólio, não vou falar sobre isso, sabem isso. Ele tinha escrito, ser vivo é o ser que tem capacidade trófica. Esta é a definição de ser vivo. É o ser que transforma alimento em energia. E o cristal de quartzo não consegue fazer isso. Ok. Porquê é que eu digo isto? Porque as crianças partem de interrogações. E os professores compreendem que não sabem tudo. E têm oportunidades de aprender enquanto as crianças aprendem. Tudo o que eu sei, ou quase tudo, foi aprendido com criança. Enquanto elas aprendiam, eu aprendia também e ensinava. Quando elas me perguntaram por onde respiram as árvores quando não têm folhas, vós sabeis? Não. Querem saber? Fazei um projeto com crianças e ir de aprender. E a questão é, não deis o peixe, ensinai a pescar, não é? A questão é que eu fui aprender, eu sei por onde respiram as árvores, mas naquela altura não sabia. Construí um projeto de pesquisa e fui trabalhar com eles. Professor, porquê é que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão? Boa pergunta. E como é que tu achas que é? Na outra escola disseram que havia uns maus lá no Afeganistão que bateram numas pessoas e depois os Estados Unidos mandaram lá uns soldados para pôr aquilo em democracia. Assim, foi isso? Foi. Então vamos ver se foi. Vamos ver se foi. Então eles foram ver se foi. E não foi nada disso. Numa guerra não há inocentes. São todos culpados. Uma guerra não resolve nada. É apenas uma estratégia de um tempo onde os homens ainda têm prisões, tribunais. Uma sociedade da proto-história do homem. E então eles descobriram e puseram no portfólio no final. Durante a pesquisa, nós compreendemos, quando estudamos os adjetivos em inglês, porque eles trabalham as disciplinas todas nos projetos, compreendemos que a palavra bad, o adjetivo bad, mau, se pode escrever com B de Bin Laden, mas também com B de Bush. Pois é, senso crítico, metacognição, processos complexos de pensamento. Pois é. Mas para além disso, eles fizeram algo espantoso nesse projeto. Já agora eu estou a falar de projetos à sorte. Eles compreenderam que havia uma cultura própria no Afeganistão, a cultura Pashtun, e foram compreender a espiritualidade dessa cultura, a musicalidade dessa cultura, tudo respeitando essa cultura, compreendendo essa cultura, e assim se integraram melhor na sua cultura. E estão aí algumas perguntas que eu vou parar, porque agora é que eu começaria a falar sobre autoplanificação, autoavaliação, mas isso depois poderei mandar-vos por e-mail, muita coisa que eu lá tenho, tá bom? Portfólios e tal. Eu não sei quem vai falar a seguir, há alguns braços levantados. Eu não sei qual era o primeiro, não sei. Dou primeiro lugar às senhoras ou aos homens? Às senhoras, não é? Eu gostaria de saber como é o dia a dia na Ponte, desde que a criança chega na escola até a hora que ela vai embora. Eu gostaria de saber sobre o que você acha que a pedagogia espírita tem a ver com o seu trabalho hoje. Duas perguntas de resposta rápida. Primeira, o que é que um aluno faz durante um dia na Ponte? Não sei. Se me perguntarem o que é que o Zé Miguel faz, eu vou ao portfólio do Zé Miguel e vejo o que ele fez. Não sei. Depende do que ele quiser fazer. É uma resposta muito mazinha, mas nós vamos continuar por e-mail conversando. Mas posso dizer-vos que eles fazem assim. Formulam perguntas, constroem projetos, constituem grupos de pesquisa, fazem protocolos de pesquisa, bibliografia. Alô? Sim. Fazem protocolos de pesquisa e quando compreendem que sabem algo, querem ser avaliados. O aluno na Ponte avalia-se quando quer. Por isso é que não há dois a avaliar-se ao mesmo tempo.
não é possível fazer prova, porque cada um avalia-se no momento em que sente que é capaz de mostrar um conhecimento, uma competência, uma destreza, uma capacidade. E cada um no seu momento, que é diferente do momento do outro. Por isso é que eu digo que aluno e, portanto, não responde. A segunda, ainda é mais rápida. O que é que tem a pedagogia espírita a ver connosco? Tudo. Tudo o que tem do apelo à liberdade, por exemplo, do apelo ao que é mais humano, que é a espiritualidade, a transcendência, ok? Aliás, há coisas que me assustam ali. Eu vou dizer-vos um bocadinho para ficares a perceber do que eu falo. É raro o dia que eu estou na ponte e não choro. Choro imenso, parece sei lá o quê. Estou a ficar piegas, velho, mas choro no banheiro, eu não choro à frente dos meninos. E choro porquê? Porque me comovo. Estou a falar de espiritualidade, ok? Quando eu passo por um grupo, e vou descrever o grupo muito rapidamente, porque assim já trato um assunto que não me perguntaram, mas fica já falado, que é o trabalho coletivo, cooperativo, em grupo heterogéneo, etc. As crianças fazem autoplanificação, já falei há bocadinho. Teria de explicar em episódios, não vai haver tempo, eu acho que não vai haver. Acho que não. Se houver, eu ainda conto. Mas vamos lá ver. Para perceberes como é que aquilo funciona. Estava um grupo. Imaginai um galpão deste tamanho, com cerca de 100 crianças, entre os 5 e os 19 anos, 20, por aí, jovens, com música ao fundo, baixinho, música. Eles ouvem música. Não é por acaso. Não é por acaso. A primeira vez, eu já conto a história, lembrei-me da história do Marco, do André e da Inês, para falar de espiritualidade. Marco, André, Inês. Se não esqueço-me. Agora vou fazer uma ligeira curva no discurso. Há uns anos atrás, eu pensava assim: estes jovens estão a ser vítimas de subdesenvolvimento espiritual. Porquê é que eu pensava assim? Por exemplo, e num domínio extremamente simples de entender, eles não desenvolviam a emoção tanto quanto podiam. A emoção não. A capacidade de se emocionar, mas ao nível da arte. Na música, por exemplo, não entendiam senão aquela música de 11ª qualidade que lhe davam na rádio. E um dia eu disse: Zé, vais ter que pôr um ponto final nisto. Ou um ponto de início. Peguei num disco das 4 estações de Vivaldi. Disco, ainda era vinil. Isto foi em 70 e tal. Peguei no meu giradiscos, levei para a escola. Pousei a agulha e começou. Tan, 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 tan. E os meus alunos viraram, os nossos alunos, viraram-se para mim e disseram: ui, professor, desliga essa porcaria, música para dormir. Oh. E uma professora veio ter comigo e disse: ó Zé, isso é uma violência, os alunos não gostam, vais passar isso. Passo, e eu é que mando, tenho autoridade, eles vão ter que ouvir isto até ao fim do dia. E acabou. Elas ficaram bravas comigo. Mais tarde eu expliquei: quem não conhece, não ama. Só se ama o que se conhece. Paracelso, Nietzsche, disseram isso. Se eu nunca tivesse dado a conhecer a música dita erudita ou clássica, neste caso barroca ou renascentista, eles nunca teriam entendido a música diferente daquela que eles conheciam. Durante muito tempo eles ouviram, até que fechavam os olhos e entoavam o segundo andamento do 3º concerto. De olhos fechados, quando já nem havia música. E hoje muitos dos alunos são melómanos. Trocam figurinha comigo. Ainda há pouco tempo houve um que trocou comigo o Canção da Terra de Mahler, através de cantores que eu precisava e que ele não conhecia também. Que eu tinha. Fomos trocando figurinha de óperas. Eu sou um maluco por ópera, mas isso não vem ao caso. Esses alunos desenvolveram a sensibilidade, o sentido estético a um nível que vós nem imaginais. E que não teriam desenvolvido se não lhes fosse dado a conhecer. Por isso é que eles ouvem música, pedem música e não ouvem só clássicos. Porque há boa música em qualquer género musical. Já agora, conhecem Selma? Selmar. Foi a última descoberta no Brasil. Os brasileiros não conhecem. Conhecem Selma, que canta a música do Zé Cabaleiro, do Fagner. Lindo. Simplicidade. Muito mais. Lindo.
Céu Mar. Mas há muitos. Por exemplo, a última peça que eles ouviram era de jazz. Jazz. Chet Baker. Ouviram? Ok, mas adiante. Vamos então à história do desenvolvimento. Que eu agora estou a ficar... Eu ando muito cansado. Se vós começares a ficar cansados, diz, acabou. Porque eu começo a ficar assim... Eu sinto. E se eu sinto, vós começais a sentir. Que isto é tudo transferência de energia. Já sabei o que é. Ok? Eu começo a ficar... Quando virdes que o velhinho está quase a desmaiar, para aí. Vai embora. Vai tomar um chazinho. Ok? É que eu ando numa louca corrida e de vez em quando começo a sentir... Aqui há dias desmaiei. Para perceberem onde é que vai. Porque tive o cuidado de me sentar antes de desligar. E a pessoa que estava ao meu lado entendeu e começou a conversar e eu... Um frio, dá uma aflição. Ficamos um suor frio. Horroroso. Não queiram chegar à minha idade. Bom, ok, vamos adiante. Então é assim. Para verem como é que funciona nessa transmissão que se processa num domínio que a escola não contempla. Marco, André, Inês. Um momento entre muitos. Eu passei pelo grupo e vi que eles estavam envolvidos, os três, numa coisa que eu não entendi o que era. Não me perturbei. Mas passado um bocadinho, voltei a passar. Eu sou muito curioso. Então fui junto da Inês, que estava já a trabalhar sozinha, porque eles no grupo têm tempo de trabalho individual, tempo de trabalho de pares e tempo de trabalho de grupo. Então a Inês estava... esqueci-me de descrever os alunos. Inês, filha de um advogado, de uma advogada e de um juiz. É uma criança que traz gel no cabelo. O Marco, filho de uma prostituta que não tinha casa, traz piolho. Junto ao piolho com gel e o gel com piolho. André, terceiro elemento. André, síndrome de Down. Há 2 meses na escola. Só tinha chegado há 2 meses. Estão a ver a mistura? Como as crianças são todas belas, independentemente da origem social. Lindas. Bem, o Marco, atenção. O Marco era um miúdo complicado. Ele dizia-me, sabe, professor, eu chego tarde à escola, sabe porquê? E explicou-me a vida dele. Filho de uma prostituta, tinha sido expulso de outra escola e dizia-me, olha, professor, eu tenho um padastro, que é meu pai, mas que diz que não é. E quando ele ia lá à casa, ele ficava com a minha mãe, dentro de casa, durante muito tempo. E a minha mãe tinha que estar lá dentro. Mas como eu não podia estar lá dentro, eu estava cá fora. E olha, estava tão frio naquelas noites de inverno. Eu batia ao dente até às 2 ou 3 da manhã, porque o meu padastro estava com a minha mãe. Para eu poder ter dinheiro para comer no dia seguinte. E eu dizia, mas porquê é que tu chegas tarde à escola? Este é o marco que eu estou a definir. Ele dizia-me, olha, professor, eu chego tarde porque eu tive uma irmãzinha do meu pai. E como é que foi? Quando eu perguntei ao meu pai se podia ver a minha irmãzinha, ele disse-me, ao meu filho da... Assim, tu nem penses em aproximar-te da minha filha, que eu mato-te. E ele então continuou dizendo, e eu nunca pude falar com a minha irmãzinha. Mas não pudeste porquê? Porque ela foi atropelada por um carro e morreu. E eu disse, mas porquê é que tu chegas tarde à escola? E ele explicou-me, sabes, professor, eu de manhã acordo, saio de casa, vou a um quintal e roubo umas flores, vou ao cemitério e salto o muro e ponho as flores na campa da minha irmã e fico a falar com ela. E digo-lhe sempre isto, quando eu crescer, irmãzinha, eu vou matar o meu pai, vou matar o nosso pai, eu vou comprar uma pistola. Este Marco, um desgraçado, nunca ninguém lhe tinha perguntado porque é que era violento. Diziam que ele era um moço violento, tinha 14 anos. Então, estava a Inês, o Marco e o André. Perguntei à Inês, o que está a acontecer? E a Inês disse-me, olha, professor, o Marco está a ensinar uma coisa ao André, mas tu pergunta-lhe que ele explica-te. E eu pedi, Marco, importas-te explicar? Ele diz assim, sabes, professor, eu ontem saí da escola muito preocupado, porque o André não estava a entender isto. Fui para casa, peguei num cartucho, sabem que é um cartucho? De pôr arroz e feijão, antigamente,
saco de papel, que ele não tinha papel em casa, e peguei num lápis que eu tinha lá e fiz uma fichinha para ensinar ao André. Hoje cheguei, ensinei e ele